A verdade sobre uma guerra que não podia deixar de começar. Petróleo iraniano e caça. O mundo inteiro é uma zona de caça, e provavelmente vamos falar um pouco sobre o preço da nossa covardia. Na sexta-feira, 24 de abril, o ministro da Guerra dos Estados Unidos da América anunciou que a caça ao petróleo iraniano acontecerá em todo o mundo. O que isso significa para todos nós, para quem vive nos Estados Unidos, para os europeus e para os próprios iranianos? Os Estados Unidos reuniram uma enorme armada nas proximidades do Irã. Nenhum navio que vá para portos iranianos ou saia dos portos do Irã é autorizado a passar. Ao mesmo tempo, cargas que não têm relação com o Irã passam tranquilamente por aqui. Mas o mais importante é que a proibição de sanções ao Irã para o comércio de recursos energéticos, que antes existia apenas no papel, passou do papel para os canhões. É sobre isso que vamos falar. Além disso, vamos falar sobre os sonhos de cada libanês, que não tem nenhuma relação com os sonhos dos islamistas. Sobre a fome, que certamente acontecerá em partes da Ásia e da África, e por que as nações negras, pardas, amarelas e oliva tão frequentemente não conseguem se sustentar esperando que os brancos maus tragam comida, remédios e, em geral, atendam a todas as suas necessidades. E, claro, sobre o que ocorre nas negociações entre os Estados Unidos, e como tudo isso pode, ou provavelmente vai, terminar. No curto e no longo prazo, essas são duas grandes diferenças. Mas vamos começar com a caça ao petróleo iraniano. Petróleo iraniano, fome e o preço da liberdade. Na primavera de 1926, o mundo de repente sentiu o que significa quando tudo isso está ameaçado ao mesmo tempo. Quando um regime, apenas um, localizado em um pedaço de terra entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, mantém a economia mundial pela garganta. Quando o fechamento de um estreito com apenas 50 quilômetros de largura é capaz de levar à recessão países que estão a milhares de quilômetros de distância e que nunca ouviram na vida a palavra Hormuz. Esta história não trata só de guerra, mas de como o mundo chegou a esse ponto. Sobre o petróleo que foi procurado em todo o mundo, sobre a comida que não podiam cultivar aqueles que mais precisavam dela, sobre o governo. Governos que preferiam que seus povos continuassem pobres e dependentes. Sim, muitos governos neste planeta querem que seus povos permaneçam pobres. Sobre a jovem libanesa que sonha em viver até o dia em que não haja pessoas armadas com fuzis em sua rua. E sobre um diplomata que vai para Islamabad sem um exército por trás, sem uma carta nuclear na manga. Bem, praticamente sozinho. Vamos começar? Vamos começar pelo petróleo. A caça ao petróleo iraniano. Por anos, o petróleo iraniano circulou pelo mundo de forma invisível. As sanções existiam, mas só no papel, e a realidade era, para dizer o mínimo, completamente diferente. O esquema foi minuciosamente aperfeiçoado. O petroleiro iraniano saía do porto de Karg, o principal terminal de petróleo do país, e não ia diretamente para a China, mas sim para as águas próximas às costas, digamos, da Malásia ou dos Emirados. Lá, em alto mar, acontecia a transferência. O petróleo era passado de um navio para outro. O novo petroleiro hasteava outra bandeira, trocava os documentos e a carga seguia adiante, já como petróleo malaio, emiradense ou simplesmente como petróleo de origem desconhecida. Isso era chamado de frota sombria ou frota fantasma. Até 2025 ela contava, segundo alguns, com várias centenas de navios, enquanto outros diziam que eram cerca de 1.200 embarcações. Os compradores sabiam, os vendedores sabiam, todos fechavam os olhos porque o petróleo iraniano era barato. Para a China, isso era simplesmente um presente. Os descontos chegavam a 30% a 40% em relação ao preço de mercado, sim. Pelo acordo de 1921, Pequim garantiu fornecimentos por 25 anos a preços abaixo do mercado. Em troca de quê? Em troca de investimentos na economia iraniana de 400 bilhões de dólares, uma parceria tácita entre dois regimes que, digamos, igualmente não gostavam da ordem mundial ocidental. Quando, em fevereiro de 1926, os Estados Unidos e Israel começaram os ataques, um dos primeiros passos foi caçar essa frota fantasma. Navios de guerra americanos começaram a interceptar embarcações no Oceano Índico e na região do Pacífico. 2 petroleiros iranianos da frota fantasma foram capturados na região Indo-Pacífica já após o início do bloqueio. Embora eles tenham saído do porto de origem, ou seja, de um porto iraniano, antes do início do bloqueio,
O sinal foi absolutamente claro. As regras, senhoras e senhores, mudaram. Agora, quem garante o cumprimento não é mais uma sanção no papel, mas sim a Marinha dos Estados Unidos, США. O ministro da Defesa, o ministro da Guerra, Hexen, pronunciou a frase que se tornou o aforismo desta campanha. Ninguém sairá do Estreito de Hormuz para qualquer lugar do mundo sem a permissão da administração naval. O ministro da Marinha dos Estados Unidos declarou: 34 navios não iranianos receberam permissão para passar. E todos os outros foram desviados. Os preços mundiais do petróleo naturalmente dispararam. O Brent subiu para $82 por barril já nos primeiros dias. No final de março, a gasolina nos postos americanos já custava mais de $4. Na Califórnia, provavelmente 6. Algo em torno de $3,20, mas a média nacional era de 4,05. No final de março, a gasolina nos postos americanos então estava a $4,05 por galão, ou seja, 30% mais cara do que antes da guerra. Mas isso foi só o começo, porque o petróleo não é apenas combustível para carros. O petróleo também é comida. O preço invisível da guerra. A maioria das pessoas não pensa na ligação entre o petróleo e o pão. Essa ligação é invisível até que o pão desapareça. A produção de fertilizantes nitrogenados como amônia, ureia e nitratos depende diretamente do gás natural. O gás é tanto matéria-prima quanto fonte de energia ao mesmo tempo. Quando os preços do gás dobram, o custo dos fertilizantes também dobra. Quando o fornecimento de gás é interrompido, a produção de fertilizantes para. O Golfo Pérsico é um dos maiores fornecedores mundiais de gás natural liquefeito. O Catar sozinho fornecia cerca de 20% do mercado mundial. Em março de 1926, o Irã atacou o complexo de Ras Laffan, no Catar, o maior centro de produção e exportação de gás liquefeito do planeta. A capacidade de produção do Catar caiu 17%, segundo estimativas. Os danos exigiriam de 3 a 5 anos para a recuperação total. Os preços do gás liquefeito na Ásia, em especial, aumentaram 140%. Não é um número abstrato, senhoras e senhores. Existem consequências concretas por trás dele. Os produtores de fertilizantes na Índia, Bangladesh, Paquistão e Egito começaram a reduzir a produção, ou até mesmo a parar as fábricas, porque o gás ficou caro demais. Agricultores não conseguirão comprar fertilizantes. Quem conseguiu, comprou por preços que tornaram o cultivo de grãos inviável. As colheitas caíram e os preços dos alimentos imediatamente começaram a subir. Para os países ricos, isso significou produtos mais caros nos supermercados. Alguém pode nem perceber. Para os pobres, isso significou fome. Isso todos vão perceber. O Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou sobre um aumento acentuado no número de pessoas em situação de grave insegurança alimentar. Onde isso ocorre? Refiro-me à África ao sul do Saara, Iêmen e países do sul da Ásia. Ou seja, uma situação que já era difícil se tornou, talvez ainda não catastrófica, mas crítica. E aqui chegamos a uma questão que raramente é feita em voz alta, mas que na verdade é fundamental. Por que eles não conseguem se alimentar sozinhos? Toda vez que ocorre uma crise alimentar no mundo, surge a mesma pergunta. Por que os países que passam fome não produzem comida suficiente? Iêmen, Somália, Afeganistão, Líbia, Sudão, Zimbábue. Bem, na verdade a lista é longa. Muitos desses países têm terra, têm água, têm condições para cultivar praticamente qualquer coisa, têm mão de obra. Mas a produtividade da agricultura é mínima. A resposta é incômoda, mas ela existe. Aliás, não é só uma resposta, todas elas são incômodas. A primeira é a falta de conhecimento. Não há conhecimento, não há educação. A cabeça está vazia. A agricultura moderna. Se você não está apenas cultivando para, talvez ter algo para a família comer, né? Mas, de fato, a agricultura moderna é uma ciência. Gestão do solo, rotação de culturas, melhoramento genético, irrigação, proteção de plantas, logística de armazenamento e comercialização. Tudo isso exige educação. Quando o sistema educacional está destruído, ou digamos intencionalmente limitado, quando uma menina, por exemplo, não vai à escola, quando as universidades não recebem financiamento, quando não há agrônomos ou eles vão para outros países, o país perde a capacidade de produção independente.
Isso não é uma questão racial ou geográfica, é uma questão de instituições. Israel transformou o deserto em um jardim florescente. Como eles conseguiram isso? Porque lá havia tecnologias baseadas em conhecimento e liberdade para experimentar. Singapura não tem um único hectare de terras agrícolas e não passa fome. A questão não é a terra. A questão está, bem, digamos, no sistema. Dá até vontade de dizer, na cabeça. Não, na verdade, a questão está no conhecimento. O segundo ponto é a falta de liberdade. Mercados livres. Lá onde o governo controla os preços do grão, onde a exportação exige permissão do governo, onde a terra está em propriedade privada e o fazendeiro não pode pegar um empréstimo usando sua terra como garantia. Lá não surge o incentivo para produzir mais. Porque investir na colheita, se o governo vai pegar ela, bem, digamos, praticamente como a requisição de grãos na União Soviética, por um preço fixo que não cobre os custos, o quanto a gente der é o que você vai receber. E não vamos dar mais. Pode até morrer. A economia centralizada na agricultura mata. Isso é tão certo quanto o mérito. O terceiro e mais doloroso: corrupção e a chamada dependência humanitária como instrumento político. A ajuda internacional que chega ao país muitas vezes não chega àqueles para quem ela realmente se destina. Ela alimenta o exército, a burocracia, os clãs no poder. E os funcionários que controlam a distribuição da ajuda acabam se tornando de fato monopolistas. Eles não investem nisso. O poder deles vem da revolta e dependência do povo. Um povo autossuficiente que cultiva sua própria comida e a vende no mercado livre é um povo que não precisa de um patrono. Patrono desnecessário é um servidor público desempregado. Por isso, em muitos regimes, e isso não é teoria da conspiração, mas uma prática documentada, as reformas que poderiam tornar a agricultura produtiva são bloqueadas até o fim. Não porque os líderes não entendam como a economia funciona ou algo assim, não, é justamente o contrário. Porque eles entendem muito bem como o poder funciona. A armadilha da dependência. Existe um termo na ciência política chamado maldição dos recursos. Países ricos em recursos naturais muitas vezes acabam sendo mais autoritários, menos desenvolvidos e mais corruptos do que países sem recursos. Por quê? Porque um Estado que recebe renda do petróleo ou de outros recursos não precisa dos seus cidadãos. Eles precisam de só uma pequena parcela da população para explorar esses recursos. E todo o resto, especialmente seus votos nas chamadas eleições, não interessa nem um pouco aos líderes. Há ainda outra maldição, a humanitária. Um país que recebe ajuda estrangeira por décadas não cria mecanismos internos de produção e distribuição. Por que construir um silo se a ONU enviará o grão? E se estragar, eles mandam mais. Por que formar agrônomos se a Europa vai doar os equipamentos? A dependência vira norma. E geração após geração cresce com a ideia de que ajuda é algo que se conquista, não algo que se ganha com trabalho. É preciso continuar pobre e infeliz. É preciso manter o povo com fome. E então virão os tios de pele branca e trarão tudo o que você precisa. E depois eles vão embora e, mais poderosos que qualquer um, pegam para si tudo o que querem e o resto jogam como um osso para o povo, só para não morrer. Só porque se o meu povo morrer, eles não vão mais trazer ajuda. Por isso, nesses países, a liderança está interessada em que a população continue existindo, mas vivendo em condições horríveis, quase insuportáveis. Bem, para que os tios e tias que chegaram em grandes navios ou vieram em grandes aviões sintam muita vontade de ajudar. E aí surgem líderes cuja única competência é a habilidade de pedir. Pedir ao Ocidente, pedir à ONU, pedir à China, pedir à Rússia, pedir ao Golfo Pérsico. Receber e distribuir entre os seus. E logo depois pedir de novo. Porque vejam, foi pouco, acabou sendo pouco. Vejam, eles continuam vivendo muito mal, meu povo. Esse mecanismo funciona perfeitamente enquanto existirem doadores com dinheiro e consciência. Ou enquanto existirem funcionários públicos em países onde há muito dinheiro que podem receber propina. Aliás, a Ucrânia teve sorte, pois o presidente Zelensky sabe pedir de forma impressionante. Ou pode-se dizer que a Ucrânia não teve sorte nenhuma, porque, veja só, 1 milhão de mortos e os próximos 2 milhões que provavelmente morrerão, vão morrer porque Zelensky sabe pedir muito bem.
Os críticos desse sistema não são extremistas de direita nem cínicos, eles são isolacionistas. São economistas que trabalham na África e na Ásia há décadas. O economista zambiano, por exemplo, Dambisa Moyo, em seu livro Ajuda Morta, documentou como 50 anos de ajuda estrangeira, somando mais de US$ 1 trilhão, deixaram as economias africanas mais pobres, porque os incentivos foram destruídos. Incentivos para o desenvolvimento autônomo. A ajuda deve servir para sair da crise e não para se tornar um modo de vida. Isso não quer dizer que devemos parar de alimentar crianças famintas agora. Isso significa que a verdadeira ajuda funciona assim. Nós trazemos comida para vocês, mas em troca vocês estudam. Se vocês não estudarem, nós paramos de trazer tudo o que trazemos para vocês. Educação é o Estado de Direito, é o direito à propriedade, é o livre mercado, é o combate à corrupção. É isso que o povo deve aprender se quiser continuar recebendo ajuda. E eles precisam saber que essa ajuda será reduzida em 10% a cada ano. Aconteça o que acontecer. Tudo aquilo contra o que os regimes autoritários resistem com máxima determinação, porque são justamente essas coisas que tiram deles o poder. O Irã é um exemplo claro. Um país com enormes reservas de petróleo e gás, com um povo educado, histórico, com uma civilização antiga, mas o sistema criado em 1979 é deliberadamente limitado. Ela aumentou a iniciativa privada, controlou os mercados, reprimiu a sociedade civil e transformou o CGRI em um Estado dentro do Estado, com sua própria economia, com um império econômico, seus próprios monopólios, suas próprias regras, e em 1925 a inflação chegou a 40%. Os iranianos, pessoas educadas, trabalhadoras e empreendedoras, viviam mais pobres do que poderiam. Não porque não soubessem trabalhar, mas porque o sistema era feito para que eles dependessem dele. Eles dependiam do sistema, e não o sistema dependia deles. Líbano. Entre todas as histórias que se desenrolam no contexto desse conflito, uma permanece quase despercebida. É a história do Líbano. O Líbano é um país de paradoxos, uma das nações mais instruídas do mundo árabe. Um país com uma cultura vibrante, espírito empreendedor, uma sociedade multiconfessional que historicamente soube chegar a acordos. Beirute, como já disse muitas vezes, já foi chamada de Paris do Oriente Médio, e já faz algumas décadas que esse país está sendo mantido refém por uma organização que ele não escolheu. Hezbollah chegou ao Líbano nos anos 80, com dinheiro iraniano, instrutores iranianos e ideologia iraniana. Aos poucos ela se transformou em um Estado dentro do Estado, um exército próprio. Mais forte que o exército libanês. Possui serviços sociais próprios, redes econômicas próprias, programa político próprio. O governo libanês não podia tomar nenhuma decisão estratégica que não agradasse ao Hezbollah. Ataques de foguetes contra Israel nos anos de 1924 e 1925 não foram ataques libaneses. Os libaneses não votaram pela guerra. Eles não queriam que seu país se tornasse uma base para objetivos estratégicos de outros. Mas eles não tinham voz. Ninguém lhes perguntava nada. Depois que as operações militares israelenses e americanas deram um golpe sério na Hezbollah, mataram seus líderes, destruíram depósitos de armas e prejudicaram as redes financeiras. Algo incomum aconteceu no Líbano. Silencioso, quase invisível, mas real. Trégua. Milhares de libaneses começaram a retornar ao sul do país. Não porque disseram que era seguro, mas porque as pessoas armadas finalmente saíram de lá. Os políticos libaneses, antes silenciosos por medo, passaram a se manifestar com cautela, porém claramente. Chegou a hora de restaurar a soberania. O exército libanês está sendo mobilizado no sul. Negociações internacionais estão em andamento para que ele se torne a única força armada do país. Isso é frágil, isso pode desmoronar. O Hezbollah está enfraquecido, mas está longe de ser destruído. A influência iraniana não desapareceu completamente. Mas pela primeira vez em muitos anos, a sociedade libanesa tem algo que não tinha antes. Espaço. Espaço para imaginar um futuro diferente. Aquela garota libanesa que sonha em viver até o dia em que não haverá pessoas com metralhadoras na sua rua, ela não é uma metáfora. Existem milhões de garotas assim, e também rapazes, e pela primeira vez em décadas, o sonho deles não parece impossível. Um diplomata solitário. Abbas Araghchi está voando para Islamabad.
Ele é um diplomata experiente, participou das negociações do acordo nuclear de 2015. Ele conhece os protocolos, conhece a linguagem do compromisso, sabe como manter negociações vivas por meses, sem deixá-las morrer nem chegar a um resultado. Mas desta vez algo mudou. Antes, a delegação iraniana viajava com um grupo grande. Nas negociações de abril em Islamabad, para a primeira rodada, vieram 70 pessoas, uma delegação de 70 membros, como eles chamavam. Liderada pelo presidente do parlamento Galibaf, com eles intrusos, oficiais da Guarda Revolucionária que chegaram para aconselhar a delegação. Em português, claro, o que significa quando a segurança do Estado viaja com você? Vigiar cada palavra sua. A Guarda Revolucionária é o corpo dos guardiões da Revolução Islâmica. Não é apenas um exército, é um Estado. O programa nuclear está nas mãos deles. Os mísseis estão nas mãos deles. O controle sobre o Estreito de Hormuz está nas mãos deles. A decisão sobre o que pode ser cedido nas negociações e o que não pode também está com eles. E foi isso que aconteceu após a primeira rodada. Um novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Este é Mohamed Zolgadar, ex-comandante da Guarda Revolucionária Islâmica. Zolgadar. Um relatório no qual ele acusou Arakchi de se desviar do mandato da delegação. Ou seja, você falou algo que não tinha o direito de dizer. A mídia iraniana começou a atacar o ministro das Relações Exteriores. Sabe como Putin disse? Ataquem. E todos começaram a latir. Afirmando que sua posição deu a Trump a melhor oportunidade de se declarar vencedor. Galibaf imediatamente deixou o cargo de chefe da delegação. Arakchi está voando sozinho. No sentido de que ele está voando sem proteção, sem apoio dentro do país, sem um mandato claro daqueles que realmente tomam as decisões. Tudo o que ele disser aos americanos será atacado em casa como fraqueza ou traição. Se ele for mais brando que a Guarda Revolucionária Islâmica deseja, o que pode oferecer? Tecnicamente, muita coisa. Disposição para discutir limitações e enriquecimento. Disposição para conversar sobre a abertura do estreito. Disposição para a retirada gradual das sanções. Mas ele não pode assinar nada disso. Porque ele não tem o aval daqueles que não estão nas negociações, que não viajaram e que o vigiam de Teherã. Isso se chama armadilha de negociação. O diplomata está presente, mas o governo não está nem perto. Então por que o Irã participa das negociações? Porque a alternativa é continuar o bloqueio até o colapso econômico. Porque Hamley está morto. Porque a Guarda Revolucionária teve perdas que há um ano pareciam impossíveis. Porque o país que até o ano passado era uma potência regional com ambições nucleares agora está negociando pela sobrevivência. E Arakchi está voando sozinho. Porque o Irã não tem mais trunfos para voar com pompa. Por que essa guerra era inevitável? Algumas guerras começam por ganância, outras por medo, algumas por ambos os motivos. Esta guerra começou porque o relógio marcava 1 minuto para a meia-noite. E todos sabiam disso. Em maio de 1925, o Irã já tinha urânio suficiente enriquecido a 60%, alguns dizem que até mais, para se quisesse fabricar uma dezena de ogivas nucleares. A transição para o nível de enriquecimento para armas levaria uma semana. A AIEA, pela primeira vez em 20 anos. Muitas vezes me perguntam, por que justamente agora? Porque a AIEA, pela primeira vez em 20 anos, reconheceu oficialmente que o Irã não está cumprindo suas obrigações nucleares. Ou seja, até mesmo os mais favoráveis ao Irã. As negociações diplomáticas em Genebra estavam em andamento e, segundo os participantes, quase houve acordo. Mas quase não quer dizer sim. A história das negociações iranianas é uma história sem fim. Quase. Por trás disso não está indecisão, mas sim uma estratégia. Apenas ganhar tempo enquanto o programa avança. Por isso sempre será quase. Quase lá. A lógica estratégica das ações dos Estados Unidos e de Israel é simples. O Irã nuclear é um fato irreversível. Assim que a arma é criada, uma resposta militar se torna impossível. Simplesmente significa uma guerra nuclear. Isso significa que é preciso agir antes que o limite seja ultrapassado, e a janela para agir já estava praticamente se fechando. Mas o programa nuclear é apenas uma dimensão.
A segunda é uma guerra por procuração de 30 anos, o que chamamos de proxy. O Irã gastou centenas de bilhões de dólares para criar uma rede de grupos armados em todo o Oriente Médio, do Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, aos Houthis no Iêmen, que em 1924 atacaram navios no Mar Vermelho, uma das principais artérias comerciais do planeta, e reduziram o transporte marítimo mundial por essa rota em 60%, grupos xiitas iraquianos que atacaram bases americanas. Isso não é um caos aleatório, é uma desestabilização controlada. O Irã criou anéis de fogo ao redor de Israel e os interesses americanos os apoiaram por anos. E o Irã foi muito apoiado pela Federação Russa. Terceiro, guerra econômica através do Estreito. O controle sobre Hormuz significa controlar 20% do fornecimento mundial de petróleo. Essa é uma alavanca que o Irã já usou em qualquer negociação. Cedam às nossas exigências ou fecharemos a torneira. Uma ameaça que não pode ser ignorada para sempre. O custo da guerra é enorme, isso é verdade. Mas os analistas fazem outra pergunta. Qual é esse custo? Qual seria o custo para todos nós de um Irã nuclear? Se Teherã conseguisse armas nucleares, a Arábia Saudita declarou que iniciaria imediatamente seu próprio programa. A Turquia faria o mesmo. Bem, talvez o Egito também. O Oriente Médio com várias potências nucleares, vários regimes instáveis com bombas atômicas, isso é um risco. Isso é simplesmente um risco de outra ordem. É o fim do regime de não proliferação, que mal conseguiu se manter por 7 décadas. Esse é um mundo em que o próximo conflito regional pode facilmente se tornar nuclear. Facilmente. Por isso, apesar de toda a gravidade do que está acontecendo, de todas as perdas militares, econômicas e humanas, a lógica da ação era a seguinte: pagar agora, enquanto o preço ainda é medido em dinheiro e estruturas destruídas. Ou pagar depois, em uma moeda que preferimos nunca ter que contar. Qual será o desfecho? A história raramente acaba de maneira tão limpa, e essa também não vai acabar de forma limpa. O cenário mais provável é um acordo, que ninguém vai chamar de vitória em voz alta, mas todos vão entender dessa forma. O Irã aceitará suspender temporariamente o enriquecimento de urânio. Parte do urânio enriquecido do Irã será transferida para outro país, como Turquia, França, Cazaquistão ou outro. O Estreito de Hormuz será aberto. O bloqueio será gradualmente afrouxado. Parte dos arquivos iranianos congelados será liberada. Trump aparecerá e dirá que o Irã nunca terá bomba nuclear. Isso será verdade enquanto ele estiver no poder. Depois, ninguém sabe. O Líbano terá uma chance, frágil. Não é garantido, mas é real, para a restauração da soberania nacional. Embora o Hezbollah não desapareça completamente. Ele não vai sumir de repente, mas um dia vai acabar. Os mercados mundiais de petróleo vão se estabilizar e os preços dos fertilizantes vão cair. A produção de alimentos nos países dependentes vai se recuperar, devagar, porque os problemas estruturais continuam. Educação, mercados, instituições ainda existem. É possível negociar com Rakshi, ou ele será substituído. Ou as negociações vão chegar a um impasse. E então tudo vai começar de novo. Mas uma coisa mudou de forma irreversível: a ilusão. A inviolabilidade iraniana desapareceu. O regime que por 47 anos construiu a imagem de um eixo de resistência inabalável mostrou sua vulnerabilidade. Seus instalações nucleares foram destruídos, sua frota está dispersa. Seu líder supremo morreu e seus grupos proxy estão enfraquecidos na região. Seu ministro das Relações Exteriores está indo para negociações praticamente sozinho. Isso não significa que o Irã desapareceu como ator. Isso significa que as regras do jogo mudaram. E talvez, só talvez, isso abra uma chance para o povo iraniano. Para aquelas pessoas inteligentes, instruídas, exaustas por uma inflação de 40% que foram às ruas em 2019 e também em 2022... que não queriam bombas nucleares, guerra com os Estados Unidos, nem exércitos proxy no Oriente Médio. Que queriam o que as pessoas querem em qualquer lugar: trabalho, segurança, um futuro para seus filhos. A história não promete nada a eles, mas desta vez, pelo menos, ela deixou a porta entreaberta. Epílogo. Vivemos em um mundo sustentado por cadeias, fios invisíveis de suprimentos, rotas, acordos, petróleo do Golfo Pérsico para fábricas asiáticas.
Gás do Catar para casas europeias, fertilizantes dos portos para os campos, grãos dos campos para as mesas. Quando um nó dessa rede é capturado por um regime disposto a usá-lo como arma, a vulnerabilidade se torna óbvia para todos. A questão que esse conflito levanta não é militar, é mais profunda. Como deve ser a ordem mundial para que tais tomadas de poder se tornem impossíveis? Como criar um sistema em que os povos, não os regimes, mas os povos, possam se alimentar, comerciar livremente, tomar decisões sobre seu próprio futuro sem homens armados atrás deles? Não há respostas rápidas para essa pergunta. Mas fazer essa pergunta já é um começo. Esse é um começo certo, né? Um bom começo. Se as negociações terminarem em um acordo, a promessa do Irã agora é sem precedentes. O mundo vai conseguir o que 30 anos de diplomacia não conseguiram: o desarmamento nuclear do Irã, verificada e com cumprimento forçado. Não é uma promessa nem pausas temporárias em troca do levantamento de sanções, mas sim a destruição real da infraestrutura que ameaçava desestabilizar todo o Oriente Médio. Isso vai parar o dominó nuclear. A Arábia Saudita, a Turquia e o Egito não terão motivo para desenvolver seus próprios programas. O bloqueio será levantado, o Estreito de Hormuz será aberto, os mercados mundiais de petróleo e gás vão se estabilizar e os preços dos fertilizantes vão cair. E aqueles mesmos agricultores no sul da Ásia e na África, que pagaram o preço menos visível por essa guerra, poderão novamente comprar o que precisam para suas colheitas. O segundo resultado, menos óbvio, mas talvez mais importante, é o que acontece dentro da própria região. Hezbollah está enfraquecida como nunca em décadas, dando ao Líbano uma chance real de recuperar sua soberania. O regime iraniano que perdeu Hamid e teve instalações nucleares destruídas e uma parte significativa de sua máquina militar é forçado a pensar sobre sua sobrevivência interna, em vez de continuar financiando proxies por todo o Oriente Médio. Isso cria um espaço que nunca existiu antes. Um espaço para a sociedade civil iraniana, para o Estado libanês, para os países árabes que viveram durante anos sob ameaça. A história não garante que esse espaço será aproveitado e aproveitado da maneira correta, mas ele existe. E isso já é mais do que havia ontem. Vamos parar por aqui. E como as notícias chegam de forma muito intensa e rápida, nos veremos em breve. Até logo.